Aleluia. Queridos irmãos, eu estava lendo um artigo nesta semana, e naquele artigo dizia assim: se os meus filhos forem para Harvard e não forem para o céu, eu falhei. Se os meus filhos tiverem uma casa boa, tiverem o carro do ano e não forem para o céu, eu falhei. Se os meus filhos tiverem vergonha de falar de Cristo para os seus amigos, eu falhei. Se os meus filhos não orarem e não lerem a Bíblia todos os dias, eu falhei. O título da minha mensagem, nesta noite é: o que te fascina? O que te fascina? O que é um fascínio? Fascínio fala de sedução, fala de atrativo. O que te atrai? O que te seduz? Fascínio fala de um deslumbre, fala de uma admiração, fala de um encanto. E eu digo para você, se Cristo não for o teu fascínio, se Cristo não for aquilo que te atrai, se Cristo não for aquilo que você mais admira nesta vida, você está perdendo o seu tempo. Porque Cristo precisa ser aquilo que nós mais admiramos nesta vida, aquilo que nós mais buscamos nesta vida. E eu gostaria de compartilhar com você Daniel capítulo 5, que diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei. Na versão King James diz: admirei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Quem apareceu para Daniel? Este ser que aparece para Daniel, em torno de 600 anos depois, ele aparece para João. Apocalipse capítulo 1, versículo 14 diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Este mesmo ser que aparece para Daniel no capítulo 10 do livro, ele aparece 600 anos depois para João na ilha de Patmos. A visão que Daniel teve de Cristo, e quando ele tem aquela visão, ele cai por terra. A Bíblia diz que ele cai por terra sem sentidos. E o que me chama a atenção do livro de Daniel é que ele diz assim: aqueles que comigo estavam nada viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor, fugiram e se esconderam. Deixa eu falar algo para você.
A presença de Cristo, a santidade de Cristo, ou ela vai te atrair, a glória de Deus, ou ela vai te atrair, ou você vai fugir dela. João, ele tem a mesma visão. Se você comparar os dois textos, você vai perceber que há muita semelhança entre as duas visões. E o resultado foi o mesmo. Houve um prostrar, houve um derramar. Eu estava preparando esta mensagem, eu me lembrei que um dia eu estava caminhando, aliás correndo, né? Estava correndo ali na minha quadra, a minha corrida matinal, e eu ia passando e vi dois homens, os dois sem camisas, com 1 litro de cachaça na mão. E eu pensei comigo, eu vou falar de Jesus para aqueles dois. E quando eu vou passando perto deles, um deles me grita, ei! Aí eu parei, falei, vou pregar para esses camaradas. Quando eu cheguei perto dele, falei, olha, eu quero falar para você. Ele falou assim, olha, não fale nada. Ele disse assim comigo, pegou no meu braço e diz assim, vem aqui. E o sol estava nascendo atrás das copas das árvores. Ele pegou no meu braço e disse, olha para o sol. Eu disse para ele, impossível, eu não consigo. Sabe o que aquele bêbado falou para mim? Assim é a glória de Cristo. Eu arregalei os olhos, eu falei, meu Deus. E quando ele disse isso, eu tentei falar alguma coisa para ele, ele disse, psh, olha para ele. Irmãos, eu saí dali assombrado, viu? E quando eu ia saindo, eu falei, beleza então, Deus te abençoe. E eu ia saindo, ele diz, olha, não esquece não, hein? Se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Tanto João quanto Daniel, eles ficaram assombrados com aquela visão. Porque quando nós nos deparamos com a visão de quem é Cristo, queridos, ou nós somos atraídos, nos rendemos, ou fugimos com medo da sua glória. Não tem como você estar em cima do muro, não tem como você ficar no meio termo. O que te seduz? Eu tenho sido despertado para ler muito sobre alguns pensadores da igreja, alguns avivalistas, alguns pais da igreja. E eu lendo Agostinho de Hipona, lendo Tomás de Aquino, lendo C.S. Lewis, lendo Spurgeon, e dentre outros, como contemporâneos nossos, partiu agora, Timothy Keller, Paul Walsh, e eu fico maravilhado, esses grandes homens de Deus, que fizeram e que estão fazendo história. O que esses homens tinham em comum? Qual foi o atrativo, qual foi o que esses homens buscavam? Se você começar a ler sobre eles, você vai ficar espantado. Eu estou lendo Agostinho, um livro que eu ganhei do meu amigo pastor Eduardo. Cadê Eduardo? Teve que dar uma saidinha. Eu ganhei um livro de Agostinho. E o que esses homens tinham em comum? O que eles viram que tiveram as suas vidas uma transformação tão radical e começaram a pregar algo tremendo que trouxe grande avivamento em suas épocas e grandes transformações nas suas vidas. Agostinho, ele diz, se referindo a Cristo, ele diz, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Ó mais belo de todos os seres, Criador de tudo, ó Deus tão bom, Deus soberano e meu verdadeiro bem.
Irmãos, olha como esses homens se dirigiam a Cristo. Ó, beleza tão antiga e tão nova. É como se um desejo latente, profundo, impactando as suas vidas, impactando a sua alma, a ponto de se derramarem diante do Senhor. Napoleão, quando estava exilado na ilha de Santa Helena, ele passa os 6 últimos anos da sua vida. Ele ficou ali de 45 quando ele foi levado para o exílio em Santa Helena, e ele morreu aos 51 anos. E os 6 últimos anos de Napoleão, ele ficou ali refletindo sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, e tem uma frase que ele diz assim: morro antes da hora, o meu corpo será devolvido à terra, para tornar-se alimento para os vermes. Este é o destino reservado para o grande Napoleão. Que imenso abismo entre a minha profunda miséria e o eterno reino de Cristo, pregado, amado, louvado e espalhado por toda a terra. Deixa eu falar algo para você. Eu não me espanto se eu encontrar Napoleão no céu, porque um homem que escreve uma frase dessa, eu pergunto para você, será que não teve um encontro com a beleza de Cristo? Quando ele olha para si e vê a miserabilidade que ele carregava dentro do seu coração, dentro da sua alma, ele diz: que profundo abismo entre esse homem miserável e o reino de Cristo, a beleza de Cristo. Porque as boas novas da salvação, elas nos trazem o consentimento de que nós sem Cristo não somos nada. A pior tragédia de um homem e de uma mulher é viver uma vida longe de Deus, e até dentro de um sistema religioso, mas sem uma transformação genuína na sua vida. E não me espanto de chegar no céu e não ver pessoas que eu julgava que seriam salvas. Queridos, nós precisamos de uma profunda entrega, de uma profunda comunhão com Deus. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que foi pregar numa igreja, e aquele pastor, no final da mensagem, ele começou a elogiar a esposa. E ele diz: olha, vocês precisam conhecer minha esposa é amável, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, eu viajo, eu sinto falta da minha esposa, eu não consigo. Aquele homem elogiou tanto a sua esposa, que quando ele desce do púlpito, as mulheres, os irmãos falaram: meu Deus. Algumas irmãs chegaram e disseram: pastor, eu vou orar para meu marido ser igual ao senhor. Ele disse: você entendeu a mensagem errada. E no outro dia ele pregou, e ele disse: irmãos, ontem eu trouxe uma mensagem, e eu falei da minha esposa, e muitos vieram me elogiar, e eu quero dizer para você que houve um equívoco. Eu não falei de mim, eu falei da minha esposa. Vocês entenderam? Eu não estou falando de mim. Eu disse que se você conhecer a minha esposa, a bondade, a misericórdia, a devoção que ela carrega por Cristo, então não é acerca de mim, é acerca dela. Eu quero falar para você que não é acerca de nós, é acerca dele, de Cristo. É a beleza dele. Nós estamos aqui apenas para dizer para você que Jesus é suficiente na tua vida, que o que eu e você precisamos é apenas de Cristo e nada mais. É dizer que eu e você somos miseráveis diante da glória, da santidade, do poder, da grandeza, da excelência de Cristo. Quanto mais você aproxima de Cristo, mais você percebe que é pecador. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vai perceber que há coisas na sua vida que precisam ser removidas.
porque esta é a tônica do Evangelho. O Evangelho, ele precisa transformar a minha vida. O Evangelho precisa mudar a minha vida, não apenas trazer uma maquiagem, não apenas trazer um perfume exterior, não, ele precisa trazer uma transformação na minha vida. Quanto tempo você não se dobra diante de Cristo? Eu lembro que mais ou menos 12, 13, 14 anos atrás, eu estava no meu gabinete pastoral. O nosso prédio de reuniões era ali perto da FASEC. E eu estava lá, entrou uma mulher desse tamanho. Aquela mulher, na antessala, ela disse: pastor está aí? Alguém disse: está na sala dele. Alguém me anunciou, disse: olha, tem uma mulher que quer falar com o senhor. Falei: pode mandar entrar. Aquela mulher entrou bufando, com raiva de mim. Eu não conhecia aquela senhora, desse tamanho, irmãos. Eu pensei naquele dia que eu fosse apanhar. Aquela mulher: você que é o pastor Ronaldo? Eu falei: sim, senhora. Ela disse: eu vim aqui porque você está seduzindo o meu filho para ir para o seminário. E o meu filho, eu estou pagando um curso caro. Ele vai ser piloto de avião, ele está tirando o brevet, e você induziu meu filho para largar tudo para ser pastor? Eu disse para ela: minha senhora, eu não induzi seu filho. Você está falando do fulano de tal? Ela disse: sim, ele é meu filho. E você induziu meu filho para não ser piloto de avião? Eu estou investindo, o curso é muito caro, eu estou fazendo isso para pagar, mas você induziu meu filho, e eu quero falar que ele não vai. Aí eu peguei o telefone, eu falei: não vou ligar para ele agora, ele não vai. Quando eu estava pegando o telefone para ligar, e ela levantou para ir embora, ela foi até na porta e disse, voltou, sentou na cadeira de novo e disse: o Senhor me perdoe, porque um dia eu estava numa igreja em São Paulo, e chegou o momento das ofertas, eu não tinha nada para ofertar, e eu estava grávida desse meu filho. E quando o pastor chegou no momento das ofertas, o pastor anunciou, eu disse: Deus, eu não tenho nada para te dar, mas eu te dou meu filho. Eu entrego meu filho no altar. E ela disse: o Senhor me perdoe, meu filho vai para o seminário. Fica de pé, Felipe. O que fascinou o Felipe a ponto de largar uma carreira promissora para ser pastor? O que trouxe tanto fascínio? O jovem tem 12, 13 anos, né, Felipe? Que mudou radicalmente a história de um jovem que chegou na igreja e hoje é um homem usado por Deus. Sabe, irmãos, você pode dar tudo para o seu filho, você pode dar a ele uma carreira esplêndida, uma faculdade esplêndida, o bom e o melhor, mas você deve dar algo que dinheiro nenhum compra, que as riquezas deste mundo não pode comprar, que é o reino de Deus. Eu nunca esqueço quando eu completei 40 anos, eu já tenho mais de 50. Daqui uns dias eu tiro o cartãozinho, Carlito. Mas eu lembro quando eu completei 40 anos, meu filho Atos, está aí? Está não, né?
Ah, está lá atrás. O Atos chegou, escreveu uma mensagem para mim e disse: papai, muito obrigado por ter me ensinado o caminho do céu. Sabe, queridos, o bem mais precioso que você carrega é a sua família, são seus filhos. Nós estaremos começando amanhã. Alguém traga para mim por favor. Nós estaremos começando amanhã 21 dias de jejum. Eu nem quis colocar este ano, eu reuni com os pastores da rede de igrejas, e eu disse para eles, muito obrigado, Antônia. Eu disse para ele, esse ano a gente nem vai colocar o nome Campanha de Daniel, porque esse ano nós vamos buscar apenas uma coisa, a presença de Cristo. Este ano nós vamos mergulhar, este ano nós vamos clamar, para que quando esse jejum terminar, para quando for no dia 25 de agosto, nós estaremos entregando o nosso jejum, e com certeza seremos não pessoas melhoradas, mas seremos pessoas transformadas pelo poder de Deus. Que esse tempo seja um tempo de entrega, seja um tempo de busca, porque quais são os nossos anseios para esse jejum? O que desejamos neste jejum? Em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15, os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e perguntaram, olha só, Jesus estava caminhando com seus discípulos, de repente os discípulos de João Batista chegam para eles e dizem, Senhor, por que jejuamos nós e os teus discípulos não? Porque os teus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. O que te fascina? O que te move? Quando os discípulos chegaram e fizeram essa pergunta, e quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para as Santas Escrituras, o que é o jejum? O jejum não é para agradar a Deus. Deus não vai ficar impressionado com o seu jejum. Ah, eu vou fazer um jejum que Deus não vai resistir. O Senhor não vai estar nem aí para o seu jejum. Ah, pastor, você está desconstruindo a minha teologia. E não está mesmo, querido. Porque o jejum, ele mexe conosco e não com Deus. O jejum nos arrebenta. O jejum mexe com as nossas estruturas. Mas uma coisa o jejum faz, nos dá sensibilidade da voz de Deus. Geralmente, antigamente, se jejuava pelo luto. E Jesus, aqui nessa versão que é a NVT, Jesus, ele compara o jejum ao luto. Ele diz, podem acaso estar de luto os convidados, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, nesse dia hão de jejuar. Alguém já disse que o jejum é a falta do noivo, a necessidade da presença de Cristo. Irmãos, e não tem nada melhor do que a gente entrar num período de oração e jejum. A gente pode até enfraquecer o corpo físico, mas o nosso espírito, a nossa alma são fortalecidos nele. E a glória dele nos alcança para nos transformar. Durante o jejum, nossas faculdades mentais, elas ficam mais alertas e mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Como disse, Deus não se impressiona com o nosso jejum, mas Ele agrada quando há uma transformação no nosso coração. E Jesus tinha certeza que depois que Ele fosse ascendido aos céus, haveria a necessidade de jejuar. Ele diz, quando o noivo for,
vocês jejuarão. Então esse jejum é para que nos quebrantemos diante dele. Esse jejum é para que entreguemos o nosso coração. É para que busquemos outra vez a sua vida e nos tornemos santo, assim como ele é santo. Porque santidade não tem a ver com as nossas atitudes, mas a santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Porque cada vez que eu me relaciono com Ele, mais santo eu me torno. Porque quando nos tornamos discípulos, quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E eu volto a perguntar: o que te fascina? E para terminar, eu gostaria de ler um texto que está em Lucas 2, 29 e 30. Aqui é um cântico de um homem chamado Simeão. Simeão era um homem muito devoto, era um homem temente a Deus. E aqui ele faz um cântico, vamos ler somente o versículo 29, 30, 31 e 32, que diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Deixa eu falar algo para você. O cântico de Simeão é uma das passagens mais emocionantes e profundas do Novo Testamento. E eu digo por quê. Simeão, como já disse, era um homem que o Espírito Santo havia falado para ele que ele veria a salvação, que ele não morreria sem ver o Messias. E naquele dia ele está no templo, naquele dia ele está na igreja, naquele dia que Maria e José chegam para apresentar, para consagrar, para apresentar Cristo ao sacerdote, ele estava ali. E quando os seus olhos olham para Jesus, ele chega para a mãe do menino e diz: me dá aqui esse menino. Ele pega Jesus em seus braços, ele olha nos olhos daquela criança. Imagine comigo essa cena. Ele pega aquela criança em seus braços e fala: Senhor, podes despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que Simeão viu, queridos? Qual a profundidade, qual a profundeza que o olhar de Simeão, ele olha para o cerne daquela criança. Porque Simeão, assim como todo judeu, esperava a consolação de Israel. Simeão olhava para trás, para as Escrituras, e Simeão dizia, eu imagino que Simeão orava e dizia: Senhor, envia-nos a salvação. Senhor, nós clamamos pelo Messias, nós clamamos, e há uma promessa sobre a minha vida, que eu não partirei, enquanto os meus olhos não verem a tua salvação. E ali Simeão toma Jesus, ele olha para aquele menino em seus braços, e ele imagina e diz: Jesus é suficiente, eu não preciso de mais nada, o Senhor já pode me levar. Ele entendeu que Jesus, que aquele menino era a personificação da salvação de Deus para a humanidade, o cumprimento de todas as profecias, tudo aquilo que estava escrito. Agora Simeão tinha em seus braços todas as promessas, tudo aquilo que os patriarcas, os reis, os sacerdotes, os livros de sapiências, os salmos, provérbios, profetas menores, maiores, todos eles apontavam para Cristo, todos eles falavam acerca de Cristo. Então Simeão pega aquela criança e diz: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Quando você contempla a glória de Deus, você não fica correndo atrás de um lado para o outro. Tem gente que fica preocupado com a vida. Meu Deus, o mundo está tão difícil e vai ficar pior.
Pode ter certeza, vai ficar muito pior. Mas se os seus olhos estiverem em Cristo Jesus, o vento vai soprar, a chuva vai cair, as inundações virão sobre a tua vida, mas a sua casa não vai cair, a sua fé não vai desmoronar, porque você está olhando para Cristo. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da carreira que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. Jesus se fez maldição por nós. Que amor é esse? E às vezes a gente não tem a devoção necessária, às vezes a gente não dedica a nossa vida como deveríamos dedicar. E o que mais importante é que quando você tem a presença, independente dos desafios que você possa enfrentar, a presença de Jesus é suficiente na tua vida. A presença dele é suficiente. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Cristo está com você. Cristo está com você. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para te fortalecer, para te curar, para te restaurar, para te levar a uma nova experiência com Cristo, para te levar a um novo tempo de intimidade, de revelação, para que você contemple a glória de Deus. Você sabia que todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, falam acerca de Cristo? E nós devemos então abrir nossos olhos e falar: Senhor, Tu és o centro de todas as coisas, Tu és o centro da nossa vida. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esta é a noite de sentarmos-nos à mesa, e que você nesta noite faça deste momento agora um momento de intimidade, um momento de entrega, um momento de rendição, de falar: Senhor, eu me debruço, eu me entrego, eu me lanço aos Teus pés. Jesus, Tu és o centro. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, Pai. Faça dessa canção a tua oração, entregando-se a Ele, derramando o seu coração a Ele nesta noite. Jesus é o centro de tudo que há. Aleluia. Jesus é o centro de tudo que há. Aleluia, aleluia. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Tudo, erga a tua mão aos céus e adore. Nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus é o centro.